Daniel capítulo 1, versículo 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. Em toda matéria de sabedoria e inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, o achou 10 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Escute isso. A vida reserva para nós muitas surpresas. Eu costumo dizer uma coisa interessante: tudo que nós semeamos, nós vamos colher. A lei da semeadura é uma lei fidedigna, ela não falha. Tudo que você semear, você vai colher. Tudo que eu semear, irei colher. A Bíblia diz que quem planta vento, colhe o quê? Tempestade. Se você planta uma semente, um grão, vou pegar aqui para você um grão de milho, por exemplo. Por pouco que ele dê, ele vai produzir 2 espigas com vários grãos naquela espiga. Eu vou ampliar um pouco. Você planta uma semente de manga, o pé de manga cresce. Olha quantos anos isso dura, quantas mangas ele produz. A vida é uma semeadura. Todavia, em alguns momentos, Jesus disse que nós iremos sofrer perseguições, calúnias. Isso me faz entender que às vezes nós colhemos também, além daquilo que nós plantamos, nós colhemos coisas que não plantamos. Isso pelas demandas naturais da vida. A vida reserva para nós algumas surpresas, e surpresas desagradáveis muitas vezes. Descobrimos ao longo da nossa vida muitas dessas surpresas e coisas que às vezes vão acontecendo, vão se desenrolando. Tem coisas que acontecem no meio de um processo, que as coisas vão acontecendo da noite, de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro, e as coisas vão tendo seus desdobramentos, e quando pensa lá na frente, algumas coisas acontecem, isso para o bom quanto também para o mal. A vida é um processo de oportunidades, crescimento, desenvolvimento, realizações. A vida é um processo que envolve oportunidades, crescimento, desenvolvimento e realizações. Mas como que isso é possível na nossa vida, se ao mesmo tempo nós enfrentamos situações difíceis? Fazem parte desse processo ações e reações. Toda ação tem uma reação. Faz parte desse processo tentativas e também frustrações. Fazem parte desse processo recomeços, alegrias e lágrimas de tristeza. Fazem parte desse processo perdas e também vitórias. Nós não podemos alimentar a expectativa errada de que a nossa vida vai ser só vitória, que em todo tempo a gente vai conseguir acertar tudo. Todas as áreas da nossa vida nós acertamos e também erramos. Em todas as áreas da nossa vida nos alegramos pelos nossos acertos, entristecemos pelos nossos erros.
pelas nossas frustrações. Agora, uma coisa é certa: em todas as nossas frustrações, em todas as nossas decepções, a gente precisa ter o desprendimento de nos refazer, de nos reerguer do meio daquilo que não deu certo e tentar de novo. Quem me ouve diz amém. Daniel e os seus 3 amigos tiveram uma dessas grandes surpresas. Suas vidas foram reviradas de ponta cabeça, da noite para o dia. Eles nasceram em Judá, como toda criança tem os seus pensamentos, suas fantasias, muitas coisas de ilusão, inclusive. Viaja na maionese, como se diz, pensa um monte de coisa, faz planos de um monte de coisa que ao longo da vida quase nada daquilo será realidade. Eles tinham esses pensamentos também, essas imaginações, mas jamais poderia imaginar quem se tornariam. Escute isso: Babilônia era a nação mais poderosa daquela época, era o império que dominava o mundo naquela época, e de repente Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia, ele mandou que o seu exército invadisse Judá e levasse a maioria dos judeus cativos. Entre esses estava Daniel, seus 3 amigos, que lá em Babilônia ganhou o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Haviam muitos outros. Nabucodonosor, rei de Babilônia, na época da invasão, deu ordens específicas que fossem observados jovens com inteligência, jovem da linhagem dos nobres. Nobre aqui não tem a ver com situação financeira, nobre aqui tem a ver com saúde, com disposição, com nível cultural. E ele ordenou, capítulo 1, versículo de número 4: jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência e entendimento no conhecimento, e que tivessem habilidade de estarem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a cultura do seu povo. O que Nabucodonosor queria? Ele queria que fosse apanhado esses jovens, então colocassem esses jovens para estudar nas melhores faculdades de Babilônia. Esses jovens seriam instruídos tanto no conhecimento quanto na cultura babilônica, e que quando eles terminassem essa instrução, esses jovens então pudessem servir o império, ocupando pontos e funções importantes dentro do império. O exército invasor causou uma terrível destruição, inclusive espiritual, porque era o seguinte: Nabucodonosor invadiu, destruiu o templo. Olhe para mim, destruiu o templo, levando cativo o povo perdeu a liberdade de culto. Agora eles não tinham mais como cultuar. Chegou um ponto do texto dizer, tem um salmo que o salmista diz isso: como nós cantaremos ao Senhor estando em terra estranha? Nós estamos aqui em vergonha. E o texto diz que eles penduraram os seus instrumentos lá no salgueiro. Aqui na igreja tem um instrumento pendurado aqui, tem um contrabaixo, que eu estou pelejando para ele sair do salgueiro. Ai, sair, em nome de Jesus. E aí os judeus penduraram os seus instrumentos, e eles disseram: olha, como nós vamos cantar? Eles perderam a liberdade religiosa. Contudo, preste atenção nisso aqui: através desse grande problema, aqueles rapazes nunca mais seriam os mesmos. A vida de cada um deles seria transformada grandemente e radicalmente.
Vejamos aqui algumas coisas, alguns segredos, para que eles então pudessem, você conhece a história, ocupar essas funções importantes e terem uma vida de sucesso lá na terra estranha em que eles estavam morando. Primeiro segredo, eles aproveitaram a oportunidade. O rei mandou que fosse feito um processo seletivo. Eu já citei o texto aqui. Escolham rapazes, jovens, que sejam bonitos, de boa aparência, que tenham sabedoria, que sejam hábeis no conhecimento. Isso significa que aconteceu um processo seletivo. O que é um processo seletivo? Escolher alguns e desclassificar outros. Classifica alguns e desclassifica outros. É nisso que consiste um processo seletivo. A princípio, ser levado para a Babilônia não parecia ser uma coisa boa. Estavam longe da pátria, cativos, exilados, sem liberdade, eram praticamente escravos, não tinha liberdade religiosa, estavam agora à mercê e a serviço de um império estranho. Aparentemente, a princípio, não era uma coisa boa. Mas escute isso. O escritor americano Jackson Brown, não sei se a pronúncia certa é essa, disse: você nunca enfrentará um problema que não esteja carregado de oportunidades. Vou repetir: você nunca enfrentará um problema que não esteja carregado de oportunidades. Nem todos os jovens teriam oportunidade de morarem em um palácio real e estudarem nas melhores faculdades da época. Isso não era para qualquer um. Mas no meio daquele problema, de uma invasão de um exército estrangeiro, na invasão de um povo dominador, aqueles rapazes receberam uma oportunidade que mudaria as suas vidas para todo sempre. Então esteja atento nas oportunidades que vão surgir no meio dos problemas que você está enfrentando, no meio das adversidades. Se você fazer o exercício de olhar as coisas de maneira diferente, você verá que existem oportunidades no meio dessa dificuldade. Mesmo que quisessem, aqueles jovens que não foram escolhidos não teriam a mesma oportunidade. Há uma oportunidade carregada no meio dos problemas. Sabe qual que é a dificuldade nossa? É que às vezes a gente foca muito na dor, a gente foca na aflição, a gente fica olhando aquilo que não deu certo. Daniel estava exilado em Babilônia. Por certo, se tivesse passado toda a vida em Judá, não tivesse tido a oportunidade de aprender e crescer como foi em Babilônia. O Senhor está nos falando aqui nessa noite: analise todos os lados do problema que você está enfrentando. Em algum lugar há uma oportunidade que você não está vendo. Tire o foco da dor, tire o foco do desconforto, tire o foco da aflição. Tente enxergar o que você não está vendo. Tente enxergar as oportunidades. Tente enxergar alguma coisa boa no meio disso, porque até mesmo em meio aos escombros e destroços, uma semente se regada, ela pode brotar, crescer e produzir frutos. Sabe quem disse isso? O patriarca Jó. No meio de toda a aflição que ele estava vivendo, no meio de tantas perdas, Jó se viu prisioneiro em uma discussão que ele não tinha nada a ver com aquilo, no meio de um problema que Satanás criou para ele, na tentativa de provar para Deus que tanto Deus comprava a fidelidade de Jó, quanto Deus vendia, quanto Jó vendia a fidelidade para Deus.
E aí ele se viu no meio de um problema. Sabe o que ele falou no meio daquele problema? Jó capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. Se envelhecer na terra a sua raiz, se morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Enxergue as oportunidades. Tire o foco do problema. Tente olhar e encontrar uma oportunidade, uma saída, uma boa coisa. No mínimo você vai amadurecer. No mínimo você vai crescer. No mínimo você vai melhorar. A época em que nós mais crescemos não é na época da euforia e da festa, mas é no tempo da dificuldade. Porque nós buscamos ao Senhor. Nós ouvimos a voz de Deus com mais facilidade, sabe? Nós estamos mais sensíveis àquilo que o Senhor nos direcione. Então o Senhor está falando com você nessa noite. Tente olhar as oportunidades que surgem no meio das adversidades que sobrevêm sobre a sua vida. Segundo segredo, para que eles tivessem sucesso em Babilônia, eles se dedicaram ao que estava proposto. Quem me ouve diz amém. Escute isso aqui. Ao passar do tempo, Daniel e seus amigos foram levados à presença do rei. E aí tem o texto que nós lemos. O rei começou a fazer-lhes perguntas. E a Bíblia diz que aqueles 4 rapazes pareceram 10 vezes mais sábios, instruídos do que os demais. Por que eles apareceram 10 vezes mais instruídos? 10 vezes mais preparados, 10 vezes melhor, porque eles se dedicaram. Não basta apenas ter a oportunidade, é preciso se dedicar, é preciso se esforçar, é preciso que haja dedicação. A sabedoria daqueles moços não foi resultado de algo sobrenatural. Escute aqui, é comum a gente querer espiritualizar tudo, querer jogar tudo na conta de Deus ou na conta do diabo. Quando é de bom é na conta de Deus, quando é de ruim é na conta do diabo. Mas e a minha participação? E a minha responsabilidade humana? A responsabilidade de cada alma é de si próprio. Essa é uma doutrina batista nacional, se você não sabe. Nós cremos na responsabilidade de cada alma, no sentido da salvação. Cada um é responsável pela sua decisão em relação à proposta da salvação. Nós cremos o seguinte: que diante da proposta de salvação, ninguém consegue ficar em cima do muro. A proposta de que Deus enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, exige uma proposta, existe uma resposta, e todos nós damos uma resposta: sim, eu quero, ou não, eu não quero. Essa é a responsabilidade no sentido da salvação. Estou aproveitando aqui para abrir esse leque. Mas tem gente que quer responsabilizar tudo. Olha, tem uma prova. Eu já recebi gente falando isso comigo: pastor, ore para mim, eu tenho uma prova dia tal, para Deus me ajudar a passar. Você estudou? Não, pastor, não tive tempo. Mas o Espírito Santo, antes que eu termine de falar, eu falei: não vai fazer nada. É sua responsabilidade. A Bíblia diz que a função do Espírito na nossa vida, nesse sentido aqui, é nos fazer lembrar. O Espírito de Deus não vai fazer você adivinhar qual que é a resposta que você tem que colocar na prova. Isso aqui é responsabilidade sua de estudar. Você precisa se dedicar. Esses rapazes, eles apareceram 10 vezes mais instruídos, porque eles se dedicaram. Então escute isso aqui: não basta apenas receber a oportunidade, é preciso se dedicar, é preciso se esforçar.
Você precisa se esmerar. É exatamente isso que fez com que aqueles rapazes se destacassem em relação aos demais estudantes. A dedicação de Daniel o levou para a cadeira de governador de uma das províncias babilônicas e levou ele para ser o chefe dos conselheiros do rei. Certo dia, olhe para mim, certo dia o rei Saul abriu uma vaga de trabalho dentro do palácio real. Aí já é uma outra história que eu estou linkando aqui. Saul disse o seguinte: tem alguém para preencher uma vaga de instrumentista aqui dentro do palácio? Porque era o seguinte, a Bíblia diz que um espírito maligno estava oprimindo Saul, e descobriu que aquele espírito maligno deixava ele em paz quando um instrumentista de Deus tocava. E aí ele abriu essa vaga. Olha, vamos colocar aqui um instrumentista. Alguém conhece Samuel, 1 Samuel 16, 18. Um dos auxiliares de Saul respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, que sabe tocar harpa muito bem. Ele é um guerreiro valente, sabe também falar bem, é de boa aparência. E ele terminou a referência, e na minha opinião é a melhor de todas: e o Senhor é com ele. A referência que o assistente de Saul deu em relação a Davi é que ele era um bom instrumentista, sabia falar bem, sabia se posicionar bem, era um cara de boa aparência, e o Deus era com ele. Escute isso aqui, olhe para mim. Você não é obrigado a saber fazer de tudo. Ninguém é obrigado a saber fazer tudo. Tem aquele negócio, tem um profissional, você pergunta para ele assim: você faz o que da vida? Eu faço de tudo. Aí eu cresci ouvindo o meu pai dizendo que quem faz de tudo, no final da história não faz nada. Ou seja, ele não é bom em nada, ele não se especializou em nada, ele faz tudo quanto é coisa. A referência aqui de Davi era que ele sabia tocar bem. O que é que eu aprendo com isso? Que aquilo que nós fazemos, nós precisamos fazer bem. Eu não sou obrigado a saber fazer de tudo. E aliás, tem muita coisa que eu gostaria de saber fazer e eu não sei fazer. Mas aquilo que eu proponho a fazer, eu não posso fazer pela metade. Eu não posso fazer meia boca, como se diz. Eu não posso fazer mais ou menos. Aquilo que você se dispor a fazer, você precisa fazer com dedicação. Faça bem feito, com excelência. Existe uma diferença. Existe uma diferença entre excelência e perfeição. O que é perfeição? Perfeição significa que não tem defeitos. Isso é impossível. Todos nós erramos. Em algum momento, por mais profissional que você seja, por melhor profissional que você seja, você vai errar. Qual que é a diferença, então, de perfeição para excelência? A perfeição não admite erros, a excelência sim. O que é excelência? Excelência é quando eu dedico o máximo das minhas forças para fazer aquilo que eu me propus fazer. Ainda que eu cometa erros, mas eu preciso ter a consciência tranquila de que eu dei o meu melhor, de que eu preparei da melhor maneira possível, de que eu me esforcei para fazer o melhor que eu pude. Isso é excelência. Então o que o Senhor está procurando não é perfeição, o Senhor está procurando excelência. Você se dedica ao máximo, você se esforça ao máximo. Entende isso? Deixa eu lhe perguntar aqui: onde você pensa chegar na vida?
Daqui 10 anos, se Jesus não voltar até lá, e Ele nos der vida e saúde, onde você pensa estar? O que você pensa ter feito ao longo desses 10 anos? Quais são os seus projetos? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus alvos? Quais são os seus propósitos? A nossa vida é movida por propósito. Quem vive sem propósito, vive uma vida sem graça. O que te faz levantar todos os dias, fazer o que você faz, trabalhar, estudar, fazer alguma coisa, são os propósitos. Quem não tem propósito, vive uma vida sem graça. Tem um livro que eu recomendo ele bastante, Uma Vida com Propósito. Se você não leu, recomendo você ler esse livro. Vai te ajudar bastante, vai te abençoar bastante. Ei, o que você pensa em fazer? Daqui 10 anos, para quem está mais jovem, daqui 20 anos, o que você pensa da sua vida? Quais são os seus focos, seu propósito? Tem se dedicado para acertar isso? Eu quero ser um excelente profissional. Está estudando? Como é que é? Há uma fala entre algumas turmas de faculdade: passar colando é mais gostoso. Aí estuda medicina, aí vai para lá, vira mais um açougueiro do que um médico. Entende? Como é que é o negócio? Qual que é o propósito? Qual que é o foco? Está se dedicando a isso? Qual que é o seu esforço para que isso aconteça? O que você tem feito para isso se tornar realidade na sua vida? Não sou melhor do que ninguém, vou dar o meu exemplo aqui. Na cabeça de não poucas pessoas, inclusive gente crente, eu acredito que aqui na igreja não tenha ninguém que pense assim, mas na cabeça até de muito crente, não sei, talvez espelhado em alguém que conheça também, não vou aqui bater o martelo, mas na cabeça de algumas pessoas, pastor é um ser que não faz nada. Eu trabalho, gente, eu trabalho muito dentro da proposta do ministério, trabalho muito. Eu estou aqui para pregar nesse momento agora. Para eu ministrar essa mensagem aqui, eu não abri a Bíblia agora aqui, tirei 0 ou 1 para cair no versículo e apontei o dedo para poder ministrar a palavra. Eu tive que me preparar para eu estar aqui. E entre outras coisas que me são necessárias para ministração e no dia a dia, é livros que a gente compra, é curso que a gente faz, é palestras que a gente ouve, é estudos que a gente faz de aconselhamento em área diversa. Pastor não é só pastor, pastor tem que ter um pouquinho de tudo, de médico, de psicólogo, de terapeuta familiar, de engenheiro agrônomo, de fisioterapeuta, de doido. No meu caso é mais doido do que qualquer outra parte. Mas você é o quê? E aí? É preciso preparar. Então o que você pensa? Eu tenho um colega que tem um filho. O menino só tira nota 6, 6, 7, 6, 7. E esse irmão chegou para o menino e falou assim: por que você só tira 6 e 7? Você não tira 9? Você não tira 10? O menino respondeu: 6, eu estou na média, eu passei. Para que eu vou me esforçar esse tanto para tirar 9 e 10, se com 6 eu passo? Tem gente assim, gente. Ele quer levar tudo na meia boca. Ele quer levar tudo no mais ou menos.
Senhor está nos chamando nessa noite a atenção daquilo que você pensa em fazer. Você pensa ter sucesso, cumprir com êxito aquilo que você tem de sonho, de propósito. Se dedique nisso. Se é algo que precisa da sua força física, se esforce. Se é algo que precisa de você estudar, colocar a cabeça para funcionar, estude, se esforce. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, Paulo disse: concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante de mim, eu prossigo para o final da corrida. Aqui o prosseguir para o final da corrida, sabe o que é isso? É colocar o corpo para frente, impulsionar o corpo para frente o máximo que pode, para que alcance o mais rápido possível a sua corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. O que Paulo estava dizendo é que até a proposta de Jesus, para que eu chegue no final dela, eu preciso me esforçar. Terceira e última coisa para a gente orar. O que fez diferença na vida desses rapazes é que eles permaneceram fiéis a Deus. Logo que chegaram em Babilônia, eles perceberam que a comida que era oferecida naquele lugar era sacrificada aos deuses babilônicos. Posteriormente, não se curvaram diante de uma estátua que foi erguida a fim de receber veneração. Foram lançados na fornalha de fogo. Lá na frente, Daniel foi jogado numa jaula cheia de leões, porque ele foi apanhado orando ao Senhor, o que havia sido proibido por um decreto. Eles permaneceram fiéis ao Senhor. É isso aqui que fizeram a diferença na vida deles. Jesus nos chamou como seus discípulos, representantes dele nesse mundo terrível. É exatamente isso que fará toda a diferença na nossa vida. Nenhuma oportunidade ou nenhum esforço irá impactar a nossa vida se não fizermos questão de permanecermos fiéis ao Senhor. Eu tenho aqui na minha plateia aqui algumas pessoas que estão, outras que vão daqui a pouco passar por faculdade. A faculdade é um lugar onde você precisa estar muito convicto da sua fé para que você permaneça fiel. Não permita que Satanás atrapalhe a sua fidelidade ao Senhor. O mundo está tomado pelas trevas. Os filhos das trevas se manifestam diariamente, se opondo a tudo aquilo que é de Deus. Todavia os filhos de Deus são chamados a brilhar como luzeiros, expondo toda a sujeira que há nesse mundo. Os filhos de Deus precisam permanecer fiéis. O que levou José a se assentar no trono do Egito como governador foi a sua obediência incondicional a Deus. José foi fiel antes de ser governador, continuou sendo fiel depois de se tornar governador. Daniel era fiel antes do trono, também permaneceu fiel enquanto esteve no trono. Salmo de número 101 e o versículo 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, que andem e morem comigo, que andem no caminho reto, esse sim me servirá, diz o Senhor dos exércitos. Permaneça fiel. Ei, não negue a sua fé. Você quer ter a bênção de Deus nos seus negócios? Você quer ter a bênção de Deus nos seus sonhos, nos seus projetos, naquilo que você está propondo para você, para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar? Permaneça fiel ao Senhor. Não abandone os propósitos de Deus. As circunstâncias podem dizer que tudo está perdido.
O cenário pode indicar caos e destruição. Todavia, o Senhor jamais perderá o controle das circunstâncias, nem o controle da nossa vida. Deus continua sentado no seu alto e sublime trono, e é Ele quem cuida de nós. Deus continua sentado no seu lugar de glória, e Ele cuida da nossa casa. Eu quero liberar aqui uma palavra profética sobre a sua vida em nome de Jesus. Enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando daquilo que você faz, Deus está cuidando dos seus negócios, Deus está cuidando. Deus permanece no controle das circunstâncias e também da nossa vida. Aplique a sua visão e os seus esforços naquilo que realmente importa, e creia em um tempo de bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Creia nisso, creia nisso. Eu te convido a estar de pé comigo, por favor. Daniel capítulo 12, é o versículo 13. Tu, porém, vai até o fim, tu repousarás, e então no fim dos seus dias levantarás para receber a tua herança. Deus estava dizendo aqui para o profeta, e através do profeta: permanece fiel, permaneça fiel no seu lugar, porque no final o Senhor tem uma recompensa para a sua vida. Você crê nessa palavra?